Olá, viva! Boa noite, amigos e paroquianos. Cá estamos então para mais uma edição. Hoje o grão está um bocadinho mais grosso porque deixei passar a hora do pôr do sol. O sol já se pôs, já estamos, enfim, em crepúsculo e por isso o sistema de gravação fica com um grão mais grosso e, portanto, menos limpinho e menos definido, como estamos habituados a ter durante a luz solar. Mas, enfim, vamos ver se ainda assim isto consegue resultar bem. Hoje trago-vos do Hipopótamo de Deus mais uma autora, Mary Flannery O'Connor, e aqui o nosso José Tolentino comenta. É muito duro crer, é o título do texto que eu vou ler em 2 momentos, porque o texto é de facto bastante longo. Há quem, do labor de Mary Flannery O'Connor, 2 romances e o fragmento e um terceiro, uma 30 de contos, ensaios e cartas, retenha apenas o olho agudo, o formidável ouvido minucioso e o dente duro. E compreende-se, o seu virtuosismo dá vertigens. Ela persegue a gesticulação, as injunções, as manias. Ela apanha o timbre e os clichês de todo o género para, irremediavelmente, soterrar o leitor debaixo dos risos e do terror. Sim, há até uma ascendência. O grotesco como tradição literária, naquele sul infestado de contadores populares e de profetas. O sul de Poe, de Faulkner. Mas não se pode dizer que Cézanne pintava maçãs sobre uma toalha e pretender ter dito aquilo que Cézanne pintava. Vejamos como Flannery se explica. Quando uma criança se põe a desenhar, não tem a intenção do grotesco, mas procura simplesmente transcrever aquilo que vê. E como o seu olhar é direto, vê linhas que criam movimento. A mim interessam as linhas que criam movimento espiritual. Podem, de facto, coexistir modos diferentes de ler as suas narrativas originalíssimas, ocres, desdenhosamente esplêndidas. O tempo tem tornado evidente que elas pertencem à antologia das grandes narrativas do Ocidente. Contudo, ela as escreveu de um modo apenas, e de nenhum outro. Tudo o que escreveu foi por ser católica. O motor da sua percepção foi a fé somente. E todos os seus motivos remetem para o núcleo vital dos mistérios cristãos. Nasceu em 1925, em Savannah, uma cidadezinha da Geórgia, e viveu a maior parte do tempo da sua breve vida numa fazenda. A 4 milhas da remota Milledgeville. Tratando de pavões, tinha cerca de 40. Não manifestava nenhuma nostalgia pelos anos académicos que tinha passado em Connecticut e em Nova Iorque, onde estudou literatura e arte. Foi tomando consciência do que significava ser católica e pertencer ao Sul, singular mundo a que chamavam Bible Belt, persistentemente bíblico na sua rudeza, dialeto e imaginação. Conta-se em anedota que um solista perguntar se há menos se está a sonhar, caso encontre no seu caminho um anjo ou uma sarça ardente que um agente de seguros. Flannery sabia que o empobrecimento da imaginação significa também um empobrecimento geral da vida. E liga-se profundamente a esse sul, estrito mas imenso, onde a história sagrada ainda permite o mais desprovido homem comum estabelecer vínculos com o universal e o divino, e contemplar, numa subespécie eternitatis, todas as suas ações. Sente-se mais perto dessa religiosidade, mesmo nas expressões de fervor tidas por arcaicas, do que daquela refinada para quem o sobrenatural é uma fonte de embaraço e a religião verdadeiramente se tornou um reflexo da sociologia e da cultura. Começou a ler com afinco, em ordem, quando entrou para a universidade. Amava mais do que todos Conrad, para quem a finalidade da literatura era render justiça no mais alto grau ao universo visível. Quantas vezes ela repetiu e se reviu nesta afirmação. Recusava os escritos de Truman Capote
Tennessee Williams ou Allen Ginsberg. Isso também iluminava. Leu os católicos, Bernanos, Blois, Green, Vogue, os russos, mais Dostoiévski e Chekhov que Tolstói. Aprendeu alguma coisa de Hawthorne, Flaubert, Balzac e Kafka, mesmo se deste último garante que não conseguiu terminar um único romance. Leu Faulkner, Edgar Allan Poe e quase todo o Henry James, por um sentido de ver e por ter a sensação, quando lia James, de que alguma coisa aconteça, ainda que muito lentamente, mas todavia aconteça. T.S. Eliot, sobretudo o de Terra Devastada, foi a leitura que acompanhou a escrita do seu romance inaugural, A Sabedoria no Sangue. Mas a sua formação literária receberia também um impacto decisivo de referência de outro campo. Qualquer disciplina, há dela a confessar, vos pode ajudar a escrever. Qualquer coisa que vos ajude a ver. A ela ajudaram Aristóteles e São Tomás de Aquino, João da Cruz e Teresa d'Ávila, Jung, Teilhard de Chardin, Maritain, Guardini, entre outros. No fim, no princípio, a meio de todo este arsenal, a necessidade irreprimível de buscar na solidão da própria vida, nas suas orlas nevadas, nas suas avalanches silenciosas e de gelos incalculáveis. Na verdade, quem quer que tenha sobrevivido à própria infância, possui bastante informação sobre a vida para o resto dos seus dias. Quem não for capaz de retirar alguma coisa de uma experiência reduzida, provavelmente não o conseguirá, nem de uma mais vasta. O dever do escritor é contemplar a experiência. Por isso, quando lhe perguntavam se achava que a universidade sufocava os potenciais escritores, ela respondia: na minha opinião, ainda não sufoca o suficiente. Como um bom professor, tantos best-sellers se teriam podido evitar. Era assim o seu humor. Sobre a sua arte, Flannery escreveu: a narrativa é a mais impura, a mais modesta e a mais humana das artes. As primeiras histórias datam desse tempo escolar, uma estação que se diria talvez precoce, mas que nela rebenta com um fulgor decidido. A tese que apresenta aos 22 anos de idade é constituída por um conjunto de 7 contos. Provavelmente ninguém se chegou a perceber que naquele modesto volume datilografado estavam alguns dos mais belos contos do século XX. E vamos continuar amanhã com o resto do texto sobre esta descoberta que somos convidados a fazer desta escritora, desta brilhante escritora, Mary Flannery O'Connor. Até já, o resto, boa noite.